Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de As Marcas na Cultura, um videocast da revista Marketeer que celebra as empresas e instituições que fazem a diferença na identidade cultural de Portugal. Hoje falamos sobre a Fundação de Serralves, um lugar único no panorama cultural europeu, onde a arte contemporânea, a arquitetura, o cinema, a paisagem e a biodiversidade se encontram. Mais do que um museu ou um parque, Serralves é uma marca cultural de referência que constrói pontes entre criatividade, conhecimento, comunidade e marcas. Hoje, com a nossa convidada, Karina Bastos, diretora de Comunicação, Marketing e Mecenato da Fundação de Serralves, vamos descobrir como é que esta instituição olha para o presente e para o futuro da cultura em Portugal. Karina, bem-vinda aqui ao nosso espaço, à nossa sala Marketeer. Vamos falar sobre Serralves, que é um sítio incrível e lindíssimo. Verdade. E não estarei a dizer errado se disser que Serralves é hoje uma marca cultural reconhecida dentro e fora de Portugal. Como é que descreve a missão da Fundação no contexto atual que vivemos e também que grandes desafios é que existem no setor cultural? Ora bem, a missão da Fundação de Serralves é muito clara, é a mesma desde o início, é ser uma instituição de referência com um espectro internacional, sempre voltada também para uma projeção internacional e que cruza várias áreas, a arte contemporânea, a arquitetura, o cinema, o ambiente, a paisagem, a reflexão crítica sobre temas importantes para a sociedade e para o seu futuro e tem aqui também a parte da educação como transversal a todas estas áreas. É uma instituição que se evoluiu ao longo dos anos, todas estas áreas se mantêm pertinentes na atualidade e vão desenvolvendo o seu espectro e o seu alcance. Trabalhamos principalmente para fazer chegar aos públicos atividades de qualidade e informação de qualidade. Há aqui também uma questão que Serralves acredita na cultura como algo transformador, que tem a capacidade de transformar as pessoas e fazer evoluir a sociedade. E é nesse aspecto que nós trabalhamos. E como é que tem sentido o impacto da própria Fundação? Será talvez através do número de visitantes, será programas educativos, que como já referiu, projetos internacionais, visibilidade, influência cultural? Como é que vocês têm sentido este impacto com o vosso público? Nós medimos esse impacto de várias formas. Claro que a parte dos públicos é essencial, é mais evidente. Serralves recebe anualmente, o ano passado recebeu mais de 1 milhão de visitantes, mas recebe centenas de milhares de visitantes ao longo dos anos e tem crescido esse alcance. Mas não é só pelo número específico de públicos, é pelas atividades que realiza, programas educativos para todas as idades, desde da criança ao jovem, ao sénior, projetos muito vastos e diversos. Mas também medimos aqui este alcance pela relação emotiva que criamos com estes visitantes e com o público em geral, na realidade. A percepção da marca Serralves nacionalmente e internacionalmente. Nós temos um posicionamento internacional que também nos permite essa apresentação a outras instituições congêneres que recebem exposições nossas, até de artistas portugueses. Nós temos a coleção Mirosta, que é uma parte e foi apresentada na Turquia, apresentamos a CISA em Xangai, mas também fazemos exposições por todo o país, em municípios fundadores e outras instituições parceiras. Isto mostra o reconhecimento e o carinho que as pessoas têm por Serralves e por aquilo que Serralves desenvolve, pelas atividades que Serralves desenvolve. Portanto, além desta parte da medição, que é uma percepção que temos, por aquilo tudo que desenvolvemos e pelo impacto que temos, é a parte de comunicar esse alcance também e esse impacto. Nós medimos o impacto que temos, seja nos projetos educativos, seja nos projetos expositivos, seja em outro tipo de atividades, e comunicamos esse alcance até para envolver ainda mais os públicos com Serralves. Já falámos aqui das várias áreas e realmente arquitetura, arte, cinema, ambiente e até alguns temas mais críticos da sociedade contemporânea, todos eles convivem em Serralves. Como é que estas diferentes áreas se articulam para criar uma determinada experiência quase que integrada, não é? Para o público? Como é que conseguem misturar todas estas áreas? Serralves é de facto um projeto muito particular, tem aqui várias vertentes, tudo aquilo que referiu, e isto pode quase ser dividido como património. Nós temos a Casa de Serralves, temos o museu, temos o parque belíssimo, a
a Casa do Cinema também, que é um projeto recente, o Triptopol, a Ala Álvaro Siza, que é um acrescento, e este património é suportado por áreas estratégicas que são aquelas que nós já referimos, mas que eu posso dizer que são as áreas de programação estratégica. É a arte contemporânea, é o cinema, é a arquitetura e é também a parte dos programas ambientais. O parque chama-se parque porque é o ambiente, a sustentabilidade. Todas estas áreas desenvolvem projetos específicos, muitas vezes em cruzamento, mas projetos muito autónomos, que é complexo comunicar, mas fazemos-lo com bastante destreza já por este hábito, porque lá está. No final, estamos só a comunicar a marca Serralves. É um projeto único, estas áreas funcionam em simbiose e em harmonia, quase como uma teia que cria esta marca de Serralves, e é isto que o público vivencia, é sempre Serralves, seja numa exposição, seja numa oficina educativa, seja num cinema, é isto que Serralves vive. É de facto uma oferta integrada, porque de facto uma pessoa está lá um dia e consegue fazer coisas totalmente diferentes, e estou a falar por experiência própria. E é preciso um dia. Serralves cresceu tanto que muitas vezes um visitante pensa, terem aqui uma horinha, vou conseguir ver. Não dá, porque com uma hora vê um quarto do museu ou um bocadinho do parque. Sim, e não consegue ver mais. Parque, às vezes, temos tanta coisa. E só o parque às vezes apetece estar lá dentro, só a observar. Mas a Fundação organiza também eventos de maior escala, como é o Serralves em Festa, ou outras iniciativas ligadas à ciência, à sustentabilidade, como o BioBlitz ou a Festa do Outono. Qual é que também como é que tem sentido o impacto destes programas na relação da Fundação com a sociedade, e de que forma é que também contribuem para a notoriedade e envolvimento dos parceiros, não é? Que calculo que sejam vários. Sim, esses grandes eventos são importantíssimos para a Fundação de Serralves, principalmente pela fidelização de públicos. Falávamos há bocadinho do Serralves em Festa, que é um evento único. São, de facto, eventos que atraem centenas de milhares de visitantes, são gratuitos, todos os que referiu são gratuitos. Temos um outro que é o Serralves em Luz, que não é, mas também é um evento para o público mais massificado também, podemos dizer dessa forma, mas todos estes eventos que referiu, são os grandes eventos de Serralves, têm um objetivo muito claro, que é fidelizar públicos, é abrir portas da Fundação de forma gratuita para que possam experienciar o que Serralves tem para oferecer. Na arte contemporânea, as exposições, performances, espetáculos, dança, circo, oficinas, tudo com áreas muito específicas. Por exemplo, o BioBlitz ou a Festa do Outono tem a área da sustentabilidade muito presente, um programa mais para famílias, para o público em geral, mas com particularidade para famílias, escolas. O BioBlitz muito importante nessa área, e depois o Serralves em Festa, que é uma celebração total de todas as áreas da Fundação em harmonia ao mesmo tempo. Isto faz com que os públicos nos visitem, apreciem aquilo que estamos a fazer e voltem. Portanto, é muito importante para mostrar de forma mais massificada aquilo que Serralves faz de melhor, e trazê-los de volta, É isso que nós queremos, e fidelizá-los para o futuro. E acredito que sim, e também lhe proporcionam não só a experiência, mas lá está a aprendizagem, uma nova... Sim, porque todas as atividades são feitas sempre com um propósito. Todas elas têm um conceito, um ensinamento, uma base de trabalho. Portanto, estamos a falar das várias áreas, não é? E o público, desde a criança ao jovem, ao sénior, pode envolver-se com essas atividades e perceber aquilo que mais lhe toca, aquilo que mais o transforma e aquilo que mais chama a atenção. Há sempre alguma coisa que encontram que gostam. Que eles levam. Em relação à literatura, que também é uma parte fundamental, e a Fundação participa em eventos como a Feira do Livro de Belém ou a Feira do Livro do Porto e de Lisboa, e que reforçam aqui também a promoção da literatura e do pensamento crítico. Qual é que é, de facto, a importância da literatura para a programação cultural da Fundação? Ora bem, nessa área nós temos, de facto, não na literatura em específico, mas nós temos uma área de edições que lá está, é uma produção de catálogos de publicações, de livros de exposição, de património, sobre temas específicos também de ciência. Temos uma panóplia de edições. Serralves tem vindo a crescer nesta área, que é muito importante, até porque leva... E Serralves fora de portas também, ou seja, as pessoas podem levar Serralves com elas quando compram um livro, ou quando, mesmo na livraria ou em Serralves, levam aquela exposição que viram, conseguem revê-la, e acaba por perpetuar aqui a memória no tempo também. Mas para além disso, tem também aqui um papel bastante importante de divulgação daquilo que Serralves faz. Por isso é que participamos também nas feiras do livro de Porto, Lisboa, a Festa do Livro de Belém, que ainda foi muito recentemente.
e temos incrementado essa presença também internacionalmente, também tivemos e estaremos presentes em algumas feiras internacionais, mas essa reflexão e esse pensamento também está na área das conferências, ou seja, há aqui um cruzamento entre a parte das edições, literatura, mais livro, não é? O aspecto do livro, mas também na parte de pensamento, workshops, conferências, conversas, tudo à volta também de temáticas que interessem à sociedade em geral. Acredito, no entanto, que a coleção, o acervo artístico, o património cultural e arquitetónico sejam mesmo centrais em Serralves. Que principais desafios que têm sentido na sua valorização e como é que se traduzem num impacto cultural duradouro, lá está, Sim. a longo prazo? Sim, de facto, há aqui, porque, por exemplo, muito dessa parte é considerada património, a própria coleção, a parte dos arquivos, e é uma forma de projeção internacional. Primeiro, desde logo, os desafios são na sua preservação, no seu desenvolvimento e na sua divulgação. Serralves tem sido capaz de atrair muitos arquivos importantes nas mais diversas áreas, desde também da arquitetura, às artes performativas, temos vários, e claro, a arte contemporânea, sem dúvida, fotografia também temos, e depois a parte das coleções. A coleção de Serralves é uma das coleções mais importantes a nível internacional, europeu principalmente, é uma coleção importante porque tem aqui um conjunto de artistas nacionais e internacionais, e o que aconteceu foi que também Serralves, isto para explicar um bocadinho o presente e o futuro, olhando um bocadinho para o passado recente, Serralves construiu uma ala para o museu, uma nova ala, que é a ala Álvaro Siza, inauguramos em 2023 essa ala. E esse projeto foi muito importante, não só porque também presta aqui uma homenagem ao arquiteto, também é verdade, que construiu o museu que é tão conhecido por todos, mas aumenta a capacidade expositiva, dá uma casa à coleção que passa a ter um piso permanente para a sua apresentação, são exposições que mudam, mas está lá a exposição da coleção, e a parte da arquitetura também, que necessitava do seu espaço para a apresentação. Então temos um piso dedicado à coleção, outra arquitetura que era importante. Mas também temos a capacidade de arquivos e coleções. Nós ganhamos uma área nova de depósito, que estávamos a precisar, e isso faz com que nós sejamos capazes também agora de receber depósitos de coleções importantes internacionais, como recentemente também a Durkheim, o Leal Rios, a Mário Teixeira da Silva. Houve várias coleções que integraram a coleção de Serralves em depósitos ou em algumas doações, e isto faz com que possamos angariar mais ainda. Tudo isto é potencial para a Fundação se continuar a renovar e a projetar-se no futuro. E já falou aqui da arquitetura do Álvaro Siza, que é reconhecida mundialmente, e é também um dos ícones de Serralves. E esta relação que tem este espaço que falou agora, com o acervo e com o parque, como é que se conjuga toda esta experiência para o visitante? É uma experiência muito serena, vamos dizer desta forma. Ou seja, parece que tudo aquilo que o Siza desenhou, parece não, foi para aquele espaço sem impactar, por exemplo, na beleza daquele parque de 18 hectares que temos, e que é um espaço de facto magnífico, concordo. Mas a arquitetura do Siza é luz, é uma obra de arte por si próprio. O Siza é um dos maiores arquitetos a nível global, é reconhecido mundialmente, ainda há pouco tempo também em Xangai, uma homenagem lindíssima, portanto é conhecido nos 4 cantos do mundo e bem prestigiado. E ele trouxe um valor muito grande para Serralves a partir do momento em que construiu o museu, mas Serralves é hoje talvez o sítio em que tem mais edifícios construídos por ele, porque ele tem o museu, a Casa do Cinema, a Casa dos Jardineiros, a nova ala Álvaro Siza, a renovação da Casa de Serralves, e em tudo se vê o traço do Siza, sem se impor na paisagem. Aliás, a ala Siza foi construída no meio das árvores, ele desenhou-a no meio das árvores, não se percebeu a sua construção, apareceu o edifício quase. Ele continua a trabalhar aos 92 anos de uma forma muito, muito metódica e presente, muito presente sempre, e portanto, na realidade, é uma atração, é um reconhecimento de que o Siza é também a Casa de Serralves é Siza também. E isso sente-se, eu acho. Sente-se muito. E temos um grande reconhecimento por isso também. Desde a sua gênese, Serralves tem sido também um exemplo da relação virtuosa entre investimento público e privado. Que valor é que acrescentam estas colaborações para a Fundação? Não apenas em termos financeiros, mas também em comunicação, programação? Sim, sem dúvida.
Serralves surge, lá está, como um modelo virtuoso de públicos e privados e desde logo tem aqui uma capacidade de angariar parceiros e sempre quis fazer isso, ou seja, trabalhar muito em rede, desde logo com a parte dos fundadores, que são parte importante, fundamental da instituição e do seu financiamento também, a parte do mecenato, e depois vamos às universidades, vamos ao próprio Estado, não posso esquecer também dele, claro, como é também nosso fundador, portanto não me estava a esquecer, mas temos os nossos grandes mecenas, temos os parceiros, as universidades, instituições culturais, em todas as atividades que fazemos, organizações científicas, eu podia estar aqui a enumerar imensas, mas em todas as atividades que fazemos, trazemos parceiros para estas atividades, ou vamos nós também, e tudo isto cria aqui uma teia de valor que é importantíssima, é fundamental para tudo aquilo que nós desenvolvemos. E isto vai muito além da parte financeira, obviamente, muito além da parte financeira. As marcas, ao envolverem-se com Serralves, não estão a envolver-se muitas vezes diretamente com a própria programação, mas estão a apoiá-la, estão a reconhecê-la e estão também a beneficiar com isso. Há aqui um trabalho também em rede, de simbiose, em rede, que conseguem tirar também. É essa mesma palavra, a simbiose. A nível de inovações, já falámos aqui de muita coisa nova e muita coisa que aconteceu em Serralves, mas a nível das principais inovações que a Fundação está a implementar na programação e na comunicação, quais é que estão a ser as principais para atrair e para envolver ainda mais estes públicos diversos? Serralves sempre tentou trabalhar um bocadinho no presente, e o presente é na realidade do futuro, não é? Ou seja, nós nunca esquecemos aquilo que fazemos no passado, porque nos ensina muita coisa, mas no presente estamos sempre a olhar para a frente e, portanto, na realidade, a receita não muda muito, a não ser na perspectiva de construirmos, olharmos para o mundo como ele está e aproveitarmos aquilo que nos está a dar para poder desenvolver. Na parte da comunicação, como é óbvio, nós trabalhamos numa comunicação multicanal, claro que o digital está a ganhar cada vez mais força, apostamos muito nessas áreas também, mas olhando sempre para a parte do público, ou seja, nós tentamos atrair várias gerações e aplicamos essas tecnologias a cada geração. Queremos captar a atenção para uma exposição, sabemos que canais é que vamos utilizar. E depois essa parte da programação, que eu não tenho a parte da direção de programação, essa compete a todas as outras direções do museu, como já tinha dito, arquitetura, cinema e a parte do parque, mas toda essa programação é pensada numa área estratégica em que trazer grandes nomes é uma receita que tem funcionado ao longo dos últimos anos. Trazemos nomes importantíssimos como Yaya Kusama, o próprio Miró, o próprio Cisa, Olafur Eliasson, Ai Weiwei, podia dizer aqui vários, e agora Maurício Catelano, uma grande exposição que temos em Serralves. Temos estes nomes de impacto global que atrai público mais diverso, que se calhar não iria de outra forma, e que ficam a conhecer projetos nacionais e internacionais de grandes artistas também, ou artistas menos conhecidos, jovens artistas, e tudo isto cria aqui uma simbiose que atrai públicos, ou seja, tentamos trabalhar sempre com perspectiva do que é pertinente agora. As transformações, claro, transformação digital, estamos a apostar nisso, vamos acompanhando as tendências, olhando o futuro, quer na parte da programação, quer na parte de alcance dos públicos. E aproximamos-nos também aqui do final da nossa conversa, Karina. Falamos só um bocadinho do futuro para tentar perceber dentro desta forma que vocês têm de acompanhar tudo o que está a acontecer, da forma como vão comunicar, sobretudo por esta transformação digital que estamos todos a viver. Mas como é que imagina a Fundação de Serralves no futuro da arte e da cultura em Portugal? Acredito que continuará a ser sempre uma instituição de referência, trabalharemos sempre para isso. Estamos atentos à movimentação do mundo, à parte da importância da sustentabilidade, da tecnologia, a educação como fundamental e a parte da comunidade, vivência em comunidade. Para isso também, lá está a atração de mecenas que nos apoiam de uma forma concreta, não só pelo apoio monetário que nos estão a dar, mas pela capacidade daquilo que nós podemos fazer e de reconhecerem também na cultura esse valor que damos. Ou seja, o futuro é feito na mesma em parcerias, sempre com perspectivas daquilo que é a evolução da sociedade, ou seja, tudo para aquilo que a sociedade agora, sustentabilidade, por exemplo, é um dos temas da ciência, mas juntando aqui a parte das parcerias e mantendo esta dinâmica de programação que Serralves sempre teve. Eu vou fazer uma última questão que costumo fazer no videocast, que era se tivesse que resumir em poucas palavras o que é que ganha uma marca quando apoia a cultura e o que é que ganha a cultura quando é apoiada por uma marca, o que é que nos deixaria aqui como mensagem? Ora bem, quando a cultura é apoiada por uma marca, ganha desde logo mais alcance,
o apoio financeiro que falava há pouco, que é importante, mas não é fundamental, porque ganha envolvimento, ganha reconhecimento, ganha abrangência. A própria marca ganha também este reconhecimento, este espelho de se rever nos valores partilhados pela própria cultura, o desenvolvimento da própria sociedade e, no final, ganhamos todos. Ganha o público porque tem aqui um apoio, tem a cultura a evoluir e a fazer coisas mais robustas, melhores, e tem a sociedade a viver com isso e a beneficiar desse apoio também. E, Karina, ganhamos todos. Obrigada. Todos. Acho que foi muito bonita esta viagem também por Serralves. Sim, foi curta, mas eu acho que deixa aquela vontade de ir, e realmente a Fundação de Serralves mostra que cultura é muito mais do que ver obras de arte expostas, é viver experiências, é também aproveitar para refletir, para aprender, para se conectar com o outro e com a natureza, que está tão patente e tão presente em Serralves. Acho que Serralves afirma-se realmente como um lugar que se abre a todos os públicos, também aqui falámos, e que inspira outras marcas a associarem-se à cultura num diálogo transformador e que esperemos que seja a longo prazo. Karina, mais uma vez, muito obrigada. Fica aqui o resto para visitarem para irem a Serralves. Ou acompanharem-nos digitalmente. Exatamente. Também estamos presentes dessa forma. Muito obrigada. E agradecemos também a quem nos esteve a ouvir, e até ao próximo episódio.